Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia, hoje, dia 20 de novembro de 2023, 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 1 hora da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo. E uma notícia que impacta, sim, a Ucrânia: o Milei ganhou as eleições presidenciais na Argentina. Ontem a gente comemorou muito lá no Ancapso, fizemos uma live até final, até a apuração completa dele, muita comemoração. E sim, o Milei, embora seja de direita, embora seja libertário, ele é a favor da Ucrânia e é contra a Rússia. Prometeu que a Argentina vai adotar sanções contra a Rússia junto com o Ocidente. Esse é o caminho. Conservadores libertários a favor da Ucrânia e contra a Rússia. É isso que é a fórmula vencedora. Esse negócio de direita a favor de Putin simplesmente não faz sentido, né? Mas bom, o pessoal na Ucrânia também notou isso daí. A grande pergunta de todo mundo lá era de que lado está o Milei, porque a verdade é que a questão da Ucrânia tem gente de direita a favor, tem gente de direita contra, enfim. Mas estão muito aliviados em saber que a Argentina é mais uma do lado certo da história nessa questão, né? Essa noite não teve ataques de drones russos aqui na Ucrânia, mas teve ataques aqui contra a cidade de Kherson usando artilharia comum. Infelizmente matou uma criança de 6 anos de idade, muito triste esse tipo de evento. Mais uma vez os russos fazendo maldade, né? Mas, outra vez, os ucranianos lançaram drones contra Moscou. Dessa vez o drone não atingiu a capital russa, foi derrubado antes de chegar lá, mas os ucranianos continuam tentando. E a gente tem a informação de que aqui em Kursk também teve uma grande vitória ucraniana. Isso passou desapercebido, ninguém ficou sabendo dessa explosão em Kursk, mas agora eles deram um comunicado explicando o que eles explodiram lá. Foi um conjunto de radares de alta capacidade aqui na região de Kursk, né? Na linha de frente, aqui na margem esquerda do rio Dnipro, continuam os ucranianos avançando devagarzinho aqui nessa região e principalmente resistindo às tentativas russas de tirar a cabeça de ponte ali, né? A gente tem informações também de Avdiivka, em que parece que novamente os russos não conseguiram nenhum grande avanço. Eles tiveram avanços aqui ao norte, como a gente tinha falado, mas parece que já foram parados também. Aqui em Stepov foram expulsos novamente da cidade de Stepov, e os avanços aqui na área industrial ao sul também foram interrompidos pelos ucranianos aqui. Ou seja, mais uma contraofensiva russa aqui na região que não deu certo, né? Em Bakhmut, novamente os russos tentaram avançar sobre Klishivka e Andrivka, mas também sem sucesso. O que está acontecendo nesse momento é que já estamos em plena época da lama lá na Ucrânia. É difícil avanço de qualquer lugar para qualquer coisa. Está tudo meio parado. Agora a expectativa é que só meados de dezembro que o solo se torne novamente sólido o suficiente para permitir alguma coisa, né? Então estamos no meio da lama agora. Qualquer avanço vai ser pequeno, vai ser coisa pequena. Vamos ver o que vai vir aí nesse inverno. Esse inverno parece ser um inverno particularmente frio. Então deve dar um congelamento do solo mais firme, pode permitir ações ofensivas maiores por aqui. O secretário da Defesa americano, o Lord Austin, ele está na Ucrânia hoje. Ele chegou em Kiev de surpresa, uma visita que não foi anunciada publicamente, e veio justamente assegurar que os Estados Unidos vai continuar ajudando a Ucrânia na guerra. Ou seja, a questão no Congresso, eu imagino, já deve estar sendo equacionada. Porém, a previsão de aprovação do pacote de ajuda para a Ucrânia e Israel e talvez eventualmente até Taiwan está previsto para a época do Natal. Então não vai ser por agora que o Congresso vai aprovar, mas parece que, segundo os esforços do pessoal, isso já está certo, né? Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Minarquistão, Milei Ucrânia e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então, só de curiosidade, é lógico, é algo que me afeta bastante, a questão da eleição do Milei, né? O primeiro presidente ANCAP do mundo, né? É lógico que a gente sabe que durante a campanha ele acabou dando uma aliviada nas pautas dele. Para governar, ele vai ter que seguir de acordo com as instituições argentinas, não vai conseguir fazer tudo que ele gostaria de fazer, mas certamente o direcionamento é o direcionamento correto, né? E num ponto muito importante que afeta a Ucrânia,
Tá o pessoal aqui da Ucrânia perguntando justamente aqui, né, que é um político de extrema direita, como dizem alguns, né, eu disputo essa classificação. Eu acho que libertários não são de extrema direita, na verdade são mais intermediários entre direita e esquerda, apenas radicais no ponto da liberdade. E fala aqui sobre o Javier Milei, que foi eleito presidente da Argentina, e o Sérgio Massa, que era a favor da Rússia, né, que é a favor da China e coisa e tal. O Milei é a favor de dolarização da economia, privatização, educação, saúde, etc. E quer parar a cooperação com a China, com o Brasil e com a Rússia, em favor dos Estados Unidos e Israel. E também ele é contra a entrada da Argentina no BRICS, né? Então isso aqui foi a mensagem que tinha lá, e o pessoal pergunta, mas e com relação à Ucrânia? Qual a posição dele? E o pessoal responde aqui, sim, ele é a favor da Ucrânia. O Milei falou que vai inclusive adotar sanções contra a Rússia uma vez eleito, né? Vamos ver, aqui essa é a entrevista que ele fala, que ele é a favor da Ucrânia, que ele acha que deveria ser, que a gente não deveria entrar também no esquema de sanções do Ocidente. Que coisa, né? Muito melhor a posição dele do que a posição do Lula aqui no Brasil. Mas enfim. Bom, falando sobre a Ucrânia propriamente dita, aqui em Kherson houve um ataque brutal contra alvos civis, um absurdo. Aqui eles estão falando que é uma criança de 3 anos de idade, mas na verdade é uma criança de 6 anos de idade. Houve uma confusão no início, depois eles corrigiram essa informação. Infelizmente, né, muito triste isso daí. Mais uma brutalidade russa totalmente desnecessária contra civis ali na Ucrânia. Agora, os ucranianos também fizeram os ataques, né? O prefeito de Moscou anunciou que eles derrubaram um drone no distrito de Elektrostal, na região de Moscou, né? O drone estava indo em direção de Moscou. A gente tem aqui alguma informação do drone, desse drone que teria sido derrubado aqui. Ele aparece aqui nessa estrada em algum ponto aqui, ó, pedaços do drone aqui. Isso aqui é a polícia parando a estrada e coisa e tal para tirar os pedaços do drone. Então esse drone foi realmente derrubado, não alcançou nada, mas a gente teve a informação aqui que anteontem, 18 de novembro, né, essa informação só saiu agora, as unidades ucranianas atingiram dois radares russos, 2 estações de radar russos, ali na região de Kursk. A região de Kursk é essa região aqui, que então ela faz fronteira aqui com a Ucrânia também, né? E é uma das bases usadas pelos russos para invasão. Hoje em dia não tem mais tanta importância. Foi fundamental na época que a Rússia chegou a avançar aqui nessa direção de Sumy, né? Chegaram até a Brovary aqui nos subúrbios de Kiev, aqui do outro lado. Hoje em dia não está mais sendo tanto usada, mas de qualquer forma ainda tem uma boa base militar aqui. E os ucranianos destruíram essas unidades de radar russos, que são unidades de radar muito caras. Isso é difícil para a Rússia repor essas unidades, né? Então, excelente notícia esse ataque ucraniano aqui que aconteceu há 2 dias atrás, como a gente viu, né? Agora, teve um ataque que aconteceu ontem, de ontem para hoje, na base russa em Tarazivka, que é na margem esquerda do rio de Dnipro, ali em Kherson. Dá para ver aqui a coisa explodindo. Isso daqui é um hangar, uma base aérea ali na região, né? Essa região é aqui, a gente está falando da área ocupada da Ucrânia, aqui, ó, nesse ponto aqui. Então, bem distante do rio de Dnipro, mas justamente na retaguarda onde os russos estão apoiando as forças deles aqui na margem esquerda do rio de Dnipro, né? Então, uma explosão muito grande. Tem alguns aviões nessa base, você pode ver aqui, mas esses aviões são aviões velhos, tá? São aviões que não têm importância nenhuma. Então, o objetivo do ataque não foram os aviões, foi justamente o hangar que estava sendo usado, as 2 casinhas, tá vendo? Aqui, ó. Esse hangar grande aqui e essas casinhas aqui que estavam sendo usados como base dos militares russos ali, como um posto de comando dos russos, e foram totalmente destruídos, dá para ver aqui pela imagem. Ou seja, sucesso completo essa missão aí. A gente não tem ainda informação sobre quantos russos foram mortos, como foi feita a coisa, mas de qualquer forma a destruição foi bem grande nessa região, né? E os aviões, não importa, não são aviões significativos, é tudo coisa velha, né? Tem algumas dúvidas. Alguns estão dizendo aqui como o Tendar que foi um Storm Shadow ou Scalp
esse ataque, né? É um ataque que aqui poderia ser feito por HIMARS, poderia ser feito por drone, poderia ser feito pelo Storm Shadow. Agora, tem gente dizendo que foram JDAMs, ou seja, foram aquelas bombas lançadas pelos ucranianos que vão planando e até atingir o alvo, né? A aviação ucraniana está bastante ativa aqui nessa margem direita do rio Dnipro. Justamente, vocês lembram, a gente falou que os ucranianos destruíram um Pantsir, né, que é um sistema de defesa antiaéreo russo por aqui, justamente para permitir a ação mais tranquila da aviação ucraniana nessa região, né? E com isso os aviões conseguem chegar aqui, lançar a bomba vai planando e atinge até esse ponto aqui. A gente não sabe exatamente qual das duas alternativas foi, se foi um Storm Shadow, um Scalp, pode ter sido um HIMARS também, ou então se foi JDAM, mas o fato é que foi um ataque com sucesso ali nessa região, destruiu bastante a base russa ali, né? Bom, falando sobre a situação aqui na margem esquerda, isso daqui é um reporte de um camarada lá ucraniano, né? Eu perguntei a um colega meu do 36º Batalhão sobre como é que estão as coisas ali na margem esquerda do Rio de Dnipro no inverno, né? E recebi a seguinte resposta. Eu não consigo nem imaginar o que vai acontecer. Essa operação é tão diferente de todas as outras coisas que a gente fez aqui que é difícil prever qualquer coisa. Os russos estão lançando bombas em grandes pacotes, né? Ontem, por exemplo, cada bombardeio tinha duas bombas, né? Duas bombas de JDAM que eles usam também no território da nossa cabeça de ponte. Mas a nossa aviação também está muito ativa aqui, realmente muito ativa. E ontem eu vi que os russos também lançaram 2 cabs nas posições deles, ou seja, os aviões russos se confundiram e mais uma vez bombardearam as próprias tropas russas. Olha que bacana. A destruição de equipamento russo por qualquer meio é similar ao número que acontece em Avdiivka durante um assalto efetivo. Esse moedor de carne aqui para o equipamento deles, tanques, lançadores de foguetes e etc. Ou seja, o que ele está dizendo é que esse número grande de soldados russos mortos e equipamento russo morto que a gente tem visto em todos os dias, né? Todos os dias tem um número grande de russos mortos novos e também um monte de equipamento destruído. Não é só Avdiivka, também ali em Kherson eles estão destruindo muita coisa russa ali, muito atrito ali, né? Eu só digo para você que se essas cabeças de ponte não forem aumentadas, elas vão ter que ser abandonadas. Mas tem tempo até o inverno, né? Nós estamos agindo todos os dias. Isso é meio óbvio, não é o que eu falo para vocês. É lógico que uma cabeça de ponte ali, ou você vai expandir ela, ou você vai abandonar ela, né? A gente viu que os ucranianos fizeram várias cabeças de ponte em determinado ponto aqui, chegaram em Kozak Lareri, fizeram em outros lugares aqui, justamente para testar a defesa russa, né? Mas é lógico, os russos vão contra-atacar, é um inferno completo isso. Agora, a expectativa é que dessa vez é diferente, como ele falou, é uma coisa nova, diferente do que acontecia antes. A expectativa é que dessa vez pode ser, talvez, de fato, uma contraofensiva lançada por aqui. Eles estão esperando o inverno. O rio em si não vai congelar, mas as margens, que são muito pantanosas, congelam e isso facilita o processo de transporte de material para cá, né? Aqui tem uma outra mensagem sobre Kherson, traduzida aqui, ó. A zona de influência do inimigo expandiu em Krink, né? Isso aqui são os russos falando sobre Kherson. Ou seja, que a zona de influência dos ucranianos, né, aumentou ali em Krink nessa situação. Falando aqui de Avdiivka, que é o outro setor que está muito ativo também, né? É lógico, a gente não fala de todos os pontos aqui, evidentemente que tem batalhas, tem lutas aqui, é que não teve nada significativo aqui no resto da linha de frente, né? Avdiivka é o outro ponto que está bastante quente aqui também nesse momento. Aqui no setor de Avdiivka, esse Bradley ucraniano aqui, ele chega perto aqui de uma região, passa por cima de um russo, tá vendo aqui? Esse aqui é um russo que está se escondendo atrás do guardrail aqui da estrada. O Bradley percebe isso e passa por cima dele. Isso tudo filmado por um drone ucraniano também. E ele fala aqui que, de forma triste no vídeo, o blindado ucraniano passa por cima do soldado russo. Que chato, né? Mas enfim, isso aqui é importante por quê?
Porque quando fizeram a geolocalização dessa história aqui, isso aconteceu exatamente perto aqui da estrada de ferro aqui. Ou seja, ele vai até o final ali de Stepov lutando contra os russos que estão aqui na linha de férrea, né? O que mostra que justamente que eles estão... não tem russos aqui em Stepov, né? Isso é uma coisa positiva, os russos não estão dominando Stepov. Eles chegaram a falar que dominaram Stepov de ontem para hoje, mas isso não é verdade. Esse tanque aqui mostra, o Bradley mostra que não, que os ucranianos estão controlando aqui a cidade, né? Até tinha o russozinho ali que foi passado por cima do tanque, mas era um cara sozinho ali fazendo provavelmente alguma tentativa de avanço aqui. Stepov ainda está na mão dos ucranianos, né? Agora, como vocês podem ver aqui, ó, o mapa daqui atualizou com o avanço russo aqui para norte, né? Os russos viram que não estavam conseguindo pegar Stepov e decidiram testar mais para frente aqui. Esse avanço todo aqui não condiz com a realidade, tá? Na verdade, eles não conseguiram avançar isso tudo aqui, não. É um avanço bem menor do que isso, mas de qualquer forma é no sentido geral do que eles estão fazendo mesmo. Estão tentando vir aqui por cima, tentando chegar em Novobarmutivka, aqui, essa cidade daqui, para tentar atingir Berdish pelo norte, uma vez que por Stepov eles não conseguiram de forma alguma, né? O Dmitry traz aqui um blogger militar russo, Voenkor, falando que, olha só, isso aqui já é a tradução dele, tá? Tá aqui o blog original em russo. A tradução é: julgando pelo que está acontecendo, o inimigo conseguiu transferir parte de suas reservas para as seções que estavam sendo ameaçadas na direção de Avdiivka, né? O inimigo, no caso, os ucranianos, né? Ou seja, o russo está falando que os ucranianos trouxeram as reservas para lá, por isso a coisa está difícil. Tentativas de contra-ataque, de ações de contra-ataque, foram identificadas em quase todas as áreas onde as forças armadas russas antes tiveram sucesso. Os ucranianos, ele está usando um termo pejorativo aqui, né? Estão especialmente persistentes na parte sul e próximo do Terrikon, daquele monte de rejeito ali. É muito cedo para falar sobre qualquer coisa, mas mesmo agora é claro que as Forças Armadas ucranianas não teve nenhum sucesso óbvio, e as táticas e ações de grupos pequenos não trouxeram resultados. Nossos grupos de reconhecimento identificam as ações de avanço do inimigo, no caso dos ucranianos, e os grupos de assalto são cobertos com artilharia e morteiro. Mais cedo, nossos avanços em direção à planta de Koch avançaram mais algumas centenas de metros em face de fogo do inimigo. Também grupos de assalto avançados do lado direito do vilarejo de Stepov. Nós conseguimos tirar alguns inimigos ali das linhas de árvore e existe algum processo de alguns metros ali na região, mas são conseguidos com muito esforço, né? Então o que ele está dizendo aqui é que os ucranianos trouxeram reservas ali para Avdiivka, a situação ficou mais complicada para os russos, os ucranianos tentaram contra-ataques ontem, ou seja, tentaram avançar contra as posições russas, segundo ele não conseguiu nada, mas a situação está difícil para os russos ali, né? E a Astraia traz uma informação aqui que ela falou lá em agosto, que ela acha ainda que vai haver uma grande ofensiva na região ali de Bakhmut, né? Segundo está dizendo aqui, ó, a Ucrânia começou a colocar um monte de elementos armados no fronte leste, ou seja, ali em Bakhmut e para cima. Eu não ficaria surpreso se tivesse ação por ali nas próximas semanas, né? Então a Ucrânia colocando muitas tropas e armamentos ali em Bakhmut e na parte leste da Ucrânia. Será que vai ter algum avanço ali, né? E aqui o Igor Girkin traz também uma fala do Sirski, né, do general Sirski. Aqui, ó, as forças de defesa continuam a segurar o inimigo em muitas áreas do fronte. Na região de Kupiansk, os russos tentaram assaltos na área de Sinkivka, a leste de Petropavlivka e Ivanivka. Os ataques foram repelidos pelos nossos soldados, né? Sirski, para quem não sabe, é o general ucraniano que lida ali com Bakhmut, com aquela parte leste mesmo. Na direção de Bakhmut, os russos tentaram ataques no distrito de Klishivka e Andrivka e todos os ataques foram repelidos. Nosso exército continua seu ataque ao sul de Bakhmut. As forças de defesa infligem muitas perdas aos inimigos em termos de pessoal e equipamento e estão entrincheiradas nas fronteiras obtidas, né?
Então é uma boa notícia aí do Sirski ali sobre a situação ali em Bakhmut e no fronte leste, né? Bom, vendo aqui a descrição do Poulet Volant, olha só, aqui de fato, repara como é que ele mostra aqui um avanço bem menor, e o Poulet Volant ele tem um critério muito maior, ele é muito mais conservador nesse aspecto. Então ele mostra que os russos de fato vieram nesse sentido, mas ainda estão muito longe de Novo Bakhmutivka aqui, ó, onde seria, né, o outro mapa já dá a eles como atacando Bakhmutivka, né? Os russos também já estão depois da linha férrea aqui, mas não conseguiram tomar Stepov, e tem aqui a marcação amarelinho aqui, justamente aquele ponto de contato do tanque com o soldado ali, ou seja, mostrando realmente que os russos não estão nessa região, né? Ele fala aqui da expansão da área contestada aqui próximo à fábrica de coque, é o que o cara disse ali mesmo. Os russos avançaram um pouco aqui, estão atacando dentro da fábrica de coque, não dominam a região, mas está com uma área contestada, né? E aqui os russos teriam avançado aqui próximo a Vesely, né? É uma área que não faz muita diferença no final das contas, mas de qualquer forma é mais um problema aqui nessa região. No sul, os avanços que haviam pararam. Os russos não conseguiram avançar nada aqui no sul. Em compensação, aqui naquela área de Pividene, né, que a gente falou que os ucranianos avançaram aqui, inclusive avançando além do limite do Acordo de Minsk, né, da área ocupada pelos russos em 2014. E aqui a gente tem a marcação de que eles avançaram mais aqui, Pividene nessa região aqui. O Terricon que eles estão avançando é justamente esse Terricon aqui, né? O Terricon é o nome que eles dão à montanha de rejeitos lá. Esse Terricon é bem grande, tinha dois picos aqui, um estava do lado russo, outro do lado ucraniano, e agora estão ambos dominados pela Ucrânia aqui nesse Terricon. Será que os ucranianos vão fazer alguma brincadeira aqui, né? Ou seja, eles estão avançando aqui nessa região. A zona contestada aqui cresceu bastante, e a zona dominada pelos ucranianos também. E finalmente ele fala também ali sobre Klishivka, mostrando que os russos avançaram alguma coisa aqui próximo de Klishivka, né? Mas não passaram da linha férrea aqui. A linha férrea ainda é a divisão entre as tropas russas e ucranianas aqui na região, né? Tentaram também avançar aqui em Andrivka, que é essa cidadezinha aqui. Talvez você possa considerar aqui que a zona contestada mudou, mas em termos de avanço mesmo, não tem muita coisa. Esse vídeo aqui é um vídeo que eu não sei se foi legal o pessoal divulgar ele não, mas eu imagino que se já divulgaram, é porque já é uma coisa conhecida por todo mundo, né? Mas ele mostra aqui justamente uma tática que os ucranianos estão usando para fazer ataque com drones. Olha só que coisa impressionante. Você vai ver aqui, olha só, eu vou botar a coisa sem o som. É um drone grandão, um drone daqueles parrudos, né? Segurando um outro drone menor aqui, ó. Então, o que o drone vai? O drone grandão ele vai muito alto, então ele consegue chegar muito longe na linha inimiga, e o drone pequeno ele está com uma munição muito pesada, ele quase não consegue segurar a munição. Então o drone grande solta ele, no que solta ele vai como um míssil guiado, entendeu? Ele vai caindo, mas ele consegue direcionar a queda dele e tentar atingir alguma coisa do inimigo aqui. Não mostra exatamente o que ele atingiu dessa vez aqui, né? Foi só para mostrar a tática que eles estão usando, mas repara como é que eles estão simulando um avião e uma JDAM, né? Ou seja, é como se fosse um avião lançando um míssil pesado, né? O drone pequenininho, ele caiu rápido porque ele está muito pesado, ele está com uma carga que ele não conseguiria levar. E aí o que acontece? Isso daí consegue ser feito lá atrás na retaguarda, porque o drone grande consegue levar o conjunto inteiro até lá perto, aí solta o dronezinho pequenininho para jogar a carga lá, e o drone grande se safa, o drone grande não tem risco, né? E aí você não precisa ficar com aquele negócio de parar o drone em cima do alvo e soltar a carga e conseguir acertar, que é difícil isso, né? Nem sempre você acerta. Aí não, você solta o dronezinho, aí a pessoa consegue guiar o dronezinho triangulando o sinal pelo drone maior, e aí você consegue acertar em cheio exatamente o que você quer acertar ali na região, né? Mas tem também a capacidade, a questão do ponto que o drone é solto, né? Ele tem que ser solto perto de onde ele vai atingir a coisa, porque ele não consegue voar por muito tempo com a carga pesada que ele está levando, né?
Impressionante a tática que o pessoal está usando. Repara como é que ainda tem coisa para ser inventada nessa área de drone, né? Impressionante realmente isso. Eu não sei se deveria se mostrar isso daí, porque agora os russos sabem que os ucranianos estão fazendo isso daí, né? Aqui, ó, o drone mãe, né, o drone grandão, também age como um repetidor de sinal. Então isso acaba contornando as tentativas russas de usar a guerra eletrônica, né, de usar embaralhador de sinal para lançar isso daqui. Mas eu imagino que se eles publicaram isso daqui, é porque os russos já estão sabendo disso, então não faz diferença mesmo, né? E a Ucrânia está usando octocópteros de 10 mil dólares para destruir tanques e artilharias que valem milhões lá na guerra, né? O pessoal está usando aqui, mais uma vez, o pessoal usando drones FPV aqui. Pode ser que seja exatamente aquilo que a gente viu, né? De um lado, um drone grandão para levar o drone pequenininho que vai só fazer só guiar a bomba até atingir o tanque e coisa e tal, né? Porque a outra alternativa que a gente já viu acontecendo também são esses drones grandões, esses octocópteros, levando a bomba, parando em cima do tanque, soltando a bomba e destruindo o tanque. Isso é possível também, são bombas pesadas, mas é mais difícil de acertar, porque um monte de coisa influencia, né? Primeiro que você olhar de cima assim, é difícil de dar a certeza de onde vai cair a bomba, depois que tem vento, tem um monte de coisa, com o míssil guiado é muito mais fácil, né? Então, impressionante aí a inventividade do pessoal. O octocóptero é justamente esse drone grandão aqui, que se você contar, ele tem 8. Na verdade, esse aqui é um hexacóptero, né? Esse aqui tem 6. Tem outros que tem 8, né? Ou seja, são maiores ainda, né? Aqui uma outra má notícia para os russos. Os russos estavam falando aqui que, ao contrário da crença popular, isso aqui são russos falando, tá? Que o inimigo, no caso os ucranianos, ficaram sem mísseis Torka-U. Os ucranianos ainda usam eles na linha de frente e na área em retaguarda russa. Outro dia, um míssil desse foi usado próximo de Krasnohorivka, lá em Avdiivka, e também outro ataque desse caiu em Rovenki, na região de Belgorod. Esses mísseis Torka-U são mísseis soviéticos, mísseis antigos. A Ucrânia tem muitos deles ainda e aparentemente está fabricando mais. E a grande vantagem desses mísseis é justamente que ele pode ser usado no território russo, não tem a limitação do ATACMS e dos mísseis ocidentais, que por acordo com os países ocidentais não podem ser usados no território da Rússia propriamente dita, né? Então, então ele fala aqui, ó, existe uma opinião que diz que o inimigo está acabando os mísseis dele, mas ele consegue reencher as reservas com arsenais da República Tcheca, da Polônia e Iêmen. Não sei, né? O russo que está falando aqui, tá? E também eles repararam outras coisas antigas, eles tinham alguns em estoque mais antigos e consertaram para poder usar. E eu gostaria de lembrar a vocês que muito próximo de Balaklia havia um enorme arsenal de armas, inclusive Torka-U, que seriam suficientes para voar até Marte, né? Balaklia, vocês lembram, é essa cidade aqui, ó. Balaklia foi onde começou a ofensiva ucraniana que retomou toda essa área aqui, a ofensiva de Kharkiv. E essa ofensiva ucraniana, o pessoal brinca que os russos se tornaram o principal land-lease da Ucrânia. Os ucranianos pegaram muitas armas com os russos aqui. Então o que ele está falando lembra que em Balaklia tinha um monte de Torka-U lá. Os ucranianos pegaram tudo. Vão ter Torka-U para usar por um bom tempo, né? Aqui em Balaklia, aqui em Zion também, né? Zion era um grande centro dos russos aqui. Os ucranianos tomaram rapidamente e conseguiram pegar um monte de arma, de munição, de coisa ali, né? A situação na Ucrânia, nesse momento, tá assim, né? Esse é o auge da época da lama lá. Todo ano, no outono e na primavera, tem ali umas 4 semanas, que são as semanas da lama, que praticamente você não consegue andar em nenhum lugar que não seja uma estrada calçada, pavimentada e coisa e tal. Enfim, com tanques apropriados, com veículos apropriados, você até consegue andar, mas tudo é lento, tudo é difícil, o risco de se atolar numa poça, né, é enorme, né? E aqui a gente pode ver a expectativa de temperatura, aparentemente agora, né, essa semana que vem, já começa a esfriar um pouco mais. Até aqui as temperaturas ainda estavam positivas, frio, né, mas positivo, né, aqui 16, 17 graus e coisa e tal.
Ontem fez 3 graus lá, 0, hoje já faz -3 na mínima lá na região de Kherson, que dá uma visão ali da área toda da Ucrânia, né? Aí já começa aqui -4 na quarta-feira, depois sobe um pouquinho, mas depois cai de novo para temperatura negativa. Ou seja, começam agora as temperaturas negativas. É lógico, por enquanto, ainda o solo vai estar lamacento pelo menos até meados de dezembro. Aqui a gente só tem a previsão até o dia 4 de dezembro. Mas repara como é que começa a ter um monte de temperatura negativa aqui, e a partir de meados de dezembro que começa o frio de verdade. Lá na Ucrânia, uma semana de frio de verdade já congela o solo, e daí é possível que comece a brincadeira lá em Kherson e em outras partes da linha de frente, né? Vamos torcer por isso daí. O David G está trazendo aqui que relatórios internos esse ano dizem que vai ser bem frio na Ucrânia, ou seja, o inverno vai ser rigoroso por lá. Não é bom para pessoas em trincheiras, mas é bom para veículos armados, né? É excelente isso daí. É bom para veículos armados por quê? Porque o solo congelado fica fácil de atravessar os rios com isso daí. O rio em si até forma uma camada de gelo, mas é uma camada de gelo muito fina. O veículo blindado não conseguiria passar, mas para a margem isso ajuda, né? O pessoal na trincheira vai sofrer. O Instituto para Estudo da Guerra traz aqui a informação de que Ucrânia e Rússia continuam as operações de combate nos frontes lá, mas o tempo agora provavelmente vai diminuir o ritmo das operações de combate até o inverno realmente entrar, né? Ou seja, ele está falando aqui a questão da lama, né? Ele fala algumas outras coisas aqui, mas não tem nenhuma grande novidade. A gente já mencionou isso tudo ontem, né? Bom, uma propaganda russa que foi colocada lá nos Telegram russos falando que chega em tempo para o seu assalto em Avdivka. Avdivka vai ser um grande ponto de virada, uma batalha como Stalingrado e não sei o que lá, né? E no final das contas, meu amigo, estão querendo que os russos vão lá para morrer em Avdivka, né? Estão precisando de gente para morrer lá em Avdivka. Pois é, que tristeza isso. Bom, a Ucrânia retornou o corpo de 94 soldados ucranianos mortos. Esse tipo de coisa tipicamente é recíproco, né? Então os ucranianos também retornaram para os russos um determinado número de soldados, de corpos de soldados russos mortos que estavam do lado ucraniano, né? Agora, o que continua acontecendo com muita força é justamente a tentativa russa de empurrar refugiados através da fronteira finlandesa. Olha só o que a gente está percebendo agora, o quanto que a Rússia está por trás dessa imigração na Europa, né? O pessoal fica falando, não, que a culpa é das fronteiras abertas e coisa e tal. Não, a culpa não é isso. A culpa, os russos estão fazendo isso de propósito, estão infiltrando esse pessoal de propósito na Europa justamente para causar caos social lá. A gente está vendo isso claramente na Finlândia agora, né? A Finlândia falou que vai fechar totalmente a fronteira com a Rússia devido à grande quantidade de somalis, sírios, iraques e outros imigrantes em direção à fronteira finlandesa, né? E aqui ó, o vídeo mostra um grupo de imigrantes da Somália, Síria e Iraque sendo forçados em direção à fronteira da Finlândia pelo Serviço de Segurança russo, e quando chegam perto, alguns são dados bicicletas para a parte final, né? A Rússia está está usando a imigração como uma arma contra a Europa. E a dúvida que fica é isso. Isso começou agora ou a Rússia já vem fazendo isso há muito tempo, essa história, né? Eu falo para vocês, meu amigo, o pessoal que acha que não, porque os globalistas estão fazendo coisas erradas, meu amigo, é a Rússia por trás desse troço todo. Bom, aqui ó, a CNN divulgou uma história recentemente que dizem que soldados e oficiais ucranianos falaram que está faltando pessoal na linha de frente e que está faltando cartucho, está faltando munição, está faltando um monte de coisa. E a Astraia Intel, lembra, a gente falou sobre isso, né? É a desinformação russa. As mídias tradicionais socialistas, todas, elas estão compradas pelos russos e ficam dando essas propagandas que não, que está faltando... tá faltando pessoal, tá faltando munição, esse tipo de coisa, né? O Japão está providenciando uma ajuda de 160 milhões de euros para a Ucrânia, para a economia ucraniana, principalmente para projetos de recuperação. Uma grande delegação japonesa está em Kiev justamente para falar sobre isso.
O texto está em ucraniano aqui, mas o principal da notícia é isso, né? E outra surpresa, ninguém estava esperando isso, não foi anunciado, o Lloyd Austin, né, que é o secretário da Defesa americano, ele está em Kyiv neste momento, chegou hoje lá em Kyiv, e disse aqui que veio para falar uma mensagem importante: os Estados Unidos vão continuar o apoio à Ucrânia em sua luta pela liberdade contra a agressão russa, agora e no futuro, né? Uma mensagem importante, que bom que ele falou isso, mas certamente ele está discutindo outras coisas aqui também. Talvez o prazo dessa ajuda, como é que vão ser as coisas, e o Congresso americano disse que vai aprovar ajuda para Israel e Ucrânia ao redor do Natal. Eu esperava que fosse antes, eu sinceramente esperava que fosse antes disso, mas até o Natal tá beleza. Eu acho que até lá ainda tem ajuda para dar para a Ucrânia, né? Ainda tem já coisas aprovadas, né? E uma última notícia aqui, parece que os Estados Unidos fizeram sucesso o teste do PRISM, que é o míssil de longo alcance que vai eventualmente substituir o ATACMS, né? O PRISM está em desenvolvimento, ele tem um alcance de 500 a 600 quilômetros e consegue carregar uma carga muito grande, uma carga explosiva significativa. Então, excelente notícia disso daí, né? Tomara que isso funcione bem, que daí os Estados Unidos podem mandar todos os ATACMS para a Ucrânia e ficarem com um novo PRISM, que é essa nova versão do ATACMS lá para eles, né? Ou então mandar desses também, por que não? Já aproveita e testa em condições de guerra mesmo. Seria excelente para os Estados Unidos. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.